Palavra do dia! Ah, mas que eu vou passar o vídeo. Você não vai passar o vídeo não, que hoje os apóstolos vão questionar Jesus de uma coisa. Vamos ouvir? Mateus 13, 10, 17. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer: Por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem de lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis que faro entre parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem para compreender. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não revereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e os sarem. Mas, quando vos bem-aventurados os olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem, e eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Palavra da salvação. Então vamos lá comigo? Como nesse evangelho como a gente falou no vídeo passado, Jesus falou em parábolas, que era a parábola do semeador, que nós tínhamos dois caminhos para seguir, o da terra fértil e o da infértil. Aí vocês assistem o vídeo passado, que vocês vão entender. Gente, os apóstolos vieram e falaram assim: Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? E ele respondeu: Porque muitas pessoas tapam os ouvidos e não ouvem, e fecham os olhos e não veem. Nós, às vezes, fechamos os nossos ouvidos e não deixamos ouvir Jesus. Quando fechamos os olhos e não deixamos ver Jesus. Raciocina comigo. Você tá lá. Você tá seguindo o seu caminho. Finge que isso aqui é a chave da sua vida. Você dá a chave para Jesus e deixa ele seguir o seu caminho. Mas na hora que ele tá seguindo o caminho que você quer, ele muda a rota, você já fica reclamando. Ah, mas porque aquele caminho é melhor? Ah, mas que aquilo é isso. Por isso que os israelitas não chegaram na terra prometida aquela vez. Só sabiam murmurar e fazer outras coisas. Gente, nós não podemos ficar murmurando, falando para Jesus, por que você mudou a rota? No meu consentimento ali era melhor. No seu consentimento. Mas você esquece que foi ele mudou o seu caminho e você pensa que ele vai errar tudo da sua vida. Só que você esquece que foi ele que construiu a cidade inteira. Se ele mudar uma rota, se ele construiu a cidade, ele vai saber que ele tá certo. E você não construiu a cidade, você é apenas um habitante. Então você não pode ficar murmurando, tapando os ouvidos para Jesus, fechando os olhos. Abre os olhos bem abertos. Abre os ouvidos bem abertos para você conseguir escutar o Senhor. Abre a sua boca, fecha a sua boca. Porque se você for falar coisa que você não sabe para Jesus, você vai se arrepender no futuro. Se você ficar, ai Jesus, mas aquele caminho era melhor, mas isso, fecha a boca. Fecha a boca. É que nem as mães falam. Se você tá lá, ai mãe, mas eu não quero, fecha a boca, cala a boca. Jesus não vai falar nada para você. Você tem que ter o consentimento que você tem que ficar quieto, porque ele construiu a cidade e ele sabe pra onde ele tá indo. Só porque ele mudou a rota e não, ele tinha que ir reto no seu consentimento, mas ele virou na curva. Você pensa que a curva ele vai ir pra onde? Ele vai ir aonde sua vida tem que ir. É você que comanda a sua vida no banco de trás e ele comanda a sua vida no banco da frente. O motorista, que é o mais importante, porque se não tiver motorista, o carro não anda e sem gasolina não anda. A gasolina é você. O carro é a sua vida de santidade. É a sua vida. O carro é a sua vida. Pensa na sua cabeça. O carro é a sua vida. O motorista é Jesus.
Você é o combustível. Se você não estiver em Jesus, o seu carro não anda. Porque se você não tiver no carro, porque você é a gasolina. Se você não estiver no carro, o carro não anda. Por isso que a gente tem que ficar perto de Jesus. Ele é o motorista. É ele que vai seguir, mas você também. Você é a gasolina. Você que vai fazer o carro andar. Porque sem gasolina, sem etanol, sem tudo combustível, o carro não anda. Então a sua vida vai ficar parada se você não for até Jesus. Porque Jesus é o motorista, mas você é a gasolina. Então, Jesus fala pra você: querido, eu não tenho como andar, você não está comigo. Você tem que ficar perto de Jesus. Ai, Luiz, não tá fazendo o mínimo sentido pra você. O mínimo sentido disso, que eu tô explicando, é que a sua vida tem que ficar com Jesus. A chave do seu carro tem que ficar com Jesus. A sua vida é o carro. E a chave é que você tem que dar pra ele dirigir. E você continuar nele porque você é a gasolina. Então, se você não estiver junto com Jesus, se você não estiver na sua vida de santidade, você não vai andar, a sua vida não anda. Mas Jesus, o motorista vai desistir do carro e vai passar pra frente. Ele vai voltar. Mas depois você erra de novo. Então nós temos que persistir com Jesus. Não tape os ouvidos para ouvir ele. Não feche os olhos para ouvir ele. Feche a boca para ouvir ele. Só abra quando ele mandar. Essa foi a nossa palavra do dia de hoje, a nossa reflexão. Eu vim aqui fazer falar para vocês uma coisa, que no próximo vídeo que eu vou gravar hoje ainda, a gente vai ter uma surpresa. Assistam o próximo vídeo e vocês vão ver. Fica com Deus, viu?